O vírus HIV surgiu como uma das maiores crises de saúde pública no final do século XX, marcando profundamente a história da humanidade. Apesar do avanço da medicina, o diagnóstico de HIV, especialmente nas décadas de 1980 e 1990, carregava um forte estigma social, sendo frequentemente associado a preconceitos e desinformação. Em meio a essa crise, muitos artistas e pessoas conhecidas contraíram o vírus. Alguns transformaram suas experiências em um poderoso legado de conscientização e luta contra o preconceito, enquanto outros optaram por viver esse capítulo de maneira reservada. Serão esses famosos que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Famosos que contraíram AIDS. O ator Charlie Sheen revelou publicamente ser portador do vírus HIV em uma entrevista no programa Today Show em 17 de novembro de 2015. Na ocasião, ele compartilhou que havia sido diagnosticado 4 anos antes e decidiu revelar sua condição para acabar com especulações na mídia e conscientizar o público. Durante a entrevista, Sheen mencionou que estava sob tratamento médico e que conseguia controlar o vírus com medicamentos antirretrovirais, mantendo uma carga viral indetectável. Ele também admitiu que sua revelação foi motivada, em parte, por chantagens que vinha sofrendo de pessoas que ameaçavam expor sua condição. Desde então, Sheen tem sido um defensor do tratamento e da conscientização sobre o HIV. I'm here to admit that I am, in fact, HIV positive. Devido ao fato de ter contraído o vírus em tempos em que a medicina é mais avançada e a doença é muito mais conhecida, os pacientes costumam iniciar o tratamento com medicação e assim vivem suas vidas normalmente, controlando o vírus, como foi o caso de Charlie. O cantor e compositor Cazuza foi uma das figuras mais conhecidas do Brasil a viver e morrer em decorrência da AIDS, uma doença que devastou muitas vidas nas décadas de 1980 e 1990. Ele foi diagnosticado com HIV em 1985, quando a doença ainda carregava um grande estigma e os tratamentos eram muito limitados. Apesar disso, Cazuza enfrentou sua condição com coragem e continuou sua carreira, mesmo enquanto lidava com os efeitos da doença. Nos últimos anos de sua vida, sua aparência mudou visivelmente, algo comum em pacientes com AIDS, avançada na época devido à perda de peso, fraqueza e efeitos colaterais dos medicamentos experimentais. Ele abordou sua condição de forma aberta, chegando a declarar publicamente: "Eu estou me tratando e não tenho vergonha disso." Eu tô ótimo, sempre falo, gente, faço quarto, dou cambalhota para as pessoas. Cazuza faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, por complicações decorrentes da AIDS. Sua morte foi um marco importante na luta contra a doença no Brasil, contribuindo para a conscientização sobre o HIV/AIDS e a necessidade de avanços médicos e sociais no combate ao preconceito e no acesso ao tratamento. O cantor, compositor e líder da banda Legião Urbana, Renato Russo, também contraiu o vírus HIV e faleceu devido a complicações relacionadas à AIDS. Ele foi diagnosticado no início da década de 1990, mas manteve sua condição de saúde em sigilo, evitando falar publicamente sobre o assunto. Qual é o futuro da Legião Urbana? Eu não... Tá falando desse tipo de coisa. Eu não sei. Eu não sei. Durante os últimos anos de sua vida, sua aparência física mudou visivelmente, algo que muitos fãs associaram ao impacto da doença. Apesar de seu estado de saúde, Renato continuou produzindo música intensa e marcante até o fim de sua vida, lançando álbuns tanto com a Legião Urbana quanto em carreira solo. Ele faleceu em 11 de outubro de 1996 aos 36 anos, devido a complicações decorrentes da AIDS. Renato Russo deixou um legado extraordinário na música brasileira, sendo uma voz de reflexão, questionamento e expressão emocional profunda. Sua trajetória é marcada pela luta contra a doença e pelo impacto de sua obra, que ainda é lembrada como um símbolo de persistência e criatividade.
Wagner Bello foi um ator brasileiro conhecido por sua participação no programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, exibido pela TV Cultura nos anos 1990. Ele interpretou o personagem Etevaldo, um alienígena colorido, alegre e carismático que conquistou o público infantil com suas aparições no programa. Wagner Bello faleceu em 1994, aos 33 anos, devido a complicações relacionadas à AIDS durante as gravações da série. Sua morte foi um momento marcante, especialmente porque ele era parte de um programa voltado ao público infantil, o que trouxe discussões sobre a doença para um ambiente pouco usual na época. Para homenagear o ator, o personagem Etevaldo teve uma despedida emocionante no programa com outro personagem, o extraterrestre Etevaldinho, interpretado por Cássio Scapim, aparecendo para concluir sua participação. Ai, pra você, Nino! Do Etevaldo! Puxa, que cartona! Oi, Nino! Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui, entre as estrelas, brincando. Sua morte também trouxe mais visibilidade para a luta contra o estigma do HIV no Brasil, ajudando a ampliar o debate sobre a doença e sua relação com a sociedade. Wagner Bello é lembrado com carinho por seu trabalho e pela alegria que trouxe ao público. Freddie Mercury, vocalista da icônica banda britânica Queen, foi uma das figuras mais conhecidas do mundo a viver e falecer devido a complicações da AIDS. Ele foi diagnosticado com HIV em meados da década de 1980, mas manteve sua condição em segredo por muitos anos, evitando o impacto e o grande preconceito que a doença carregava na época. Nos anos finais de sua vida, a aparência de Freddie mudou visivelmente, com perda de peso e sinais de fragilidade que se tornaram evidentes em seus últimos videoclipes e aparições públicas. Ainda assim, ele continuou a trabalhar intensamente, deixando como legado o álbum Innuendo, de 1991, considerado uma despedida musical. Freddie Mercury faleceu em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos, apenas um dia após anunciar publicamente que era portador do HIV e que estava lutando contra a AIDS. Sua morte trouxe grande atenção para a doença, ajudando a desmistificar o HIV e a aumentar a conscientização global sobre prevenção e tratamento. Até hoje, Freddie é lembrado como um dos maiores artistas da história da música, com seu talento, carisma e legado inspirando milhões. Magic Johnson, ex-jogador de basquete e lenda da Associação Nacional de Basquete, NBA, é outro famoso que convive com o HIV. Ele anunciou publicamente ser soropositivo em 7 de novembro de 1991, um momento que chocou o mundo, pois ele era uma das maiores estrelas do esporte na época. Desde o diagnóstico, Magic Johnson se tornou um exemplo de como é possível viver uma vida plena com HIV. Ele iniciou rapidamente o tratamento com medicamentos antirretrovirais, que mantêm sua carga viral indetectável, impedindo que o vírus progrida para a AIDS e reduzindo o risco de transmissão. Após sua aposentadoria oficial do basquete, Magic se dedicou a educar o público sobre o HIV e a AIDS, além de combater o preconceito em torno da doença. Ele fundou a Fundação Magic Johnson, que promove conscientização, realiza testes e apoia a prevenção do HIV, especialmente em comunidades afro-americanas. Hoje, com mais de 60 anos, Magic Johnson continua saudável e ativo, sendo um empresário de sucesso e uma inspiração para milhões de pessoas ao demonstrar que o HIV não precisa ser uma sentença de morte, graças aos avanços na medicina e ao acesso ao tratamento adequado. A cantora e drag queen Conchita Wurst, cujo nome verdadeiro é Thomas Neuwirth, revelou ser soropositiva, ou seja, portadora do vírus HIV, em abril de 2018. Conchita, que ganhou fama mundial ao vencer o Festival Eurovisão da Canção de 2014 com a música Rise Like a Phoenix, compartilhou sua condição em um post no Instagram, explicando que vivia com o vírus há anos e que sua carga viral era indetectável graças ao tratamento contínuo. Conchita decidiu tornar sua condição pública após ser ameaçada de exposição por um ex-namorado. Em sua declaração, ela afirmou: "Ninguém tem o direito de me ameaçar ou influenciar minha vida por causa disso.
A cantora aproveitou a oportunidade para conscientizar o público sobre o HIV, destacando que o tratamento adequado não só protege a saúde da pessoa soropositiva, mas também impede a transmissão do vírus. Sua revelação foi amplamente elogiada por sua coragem e por ajudar a combater o estigma ainda existente em torno do HIV. Conchita continua ativa no cenário artístico e usa sua plataforma para promover mensagens de aceitação, igualdade e conscientização sobre o HIV. O ator norte-americano Howard Rollins Jr., conhecido principalmente por seu papel no filme A História de um Soldado, de 1984, e na série de televisão No Calor da Noite, que foi ao ar de 1988 a 1995, também faleceu devido a complicações relacionadas à AIDS. Rollins teve uma carreira promissora no cinema e na televisão, sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em Ragtime, filme de 1981. Infelizmente, sua vida pessoal foi marcada por desafios, incluindo problemas com abuso de substâncias e questões de saúde. Ele faleceu em 8 de dezembro de 1996, aos 46 anos, devido a complicações de um linfoma relacionado ao HIV. Embora sua carreira tenha sido interrompida prematuramente, Howard Rollins Jr. é lembrado por suas contribuições ao cinema e à televisão, sendo um dos atores negros mais notáveis de sua geração. Lauro Corona foi um ator brasileiro muito popular nas décadas de 1970 e 1980, conhecido por sua participação em novelas de sucesso como Dancing Days, Baila Comigo e Vereda Tropical. Ele era admirado por seu talento e por sua beleza, sendo considerado um dos grandes galãs da época. Lauro contraiu o vírus HIV durante um período em que o tema ainda era rodeado por grande preconceito e desinformação no Brasil. Com o avanço da doença, ele optou por se afastar da vida pública, enfrentando o diagnóstico de forma reservada, apenas com o apoio de amigos próximos e familiares. Sua última aparição na televisão foi no especial Vida Nova, de 1988, da Rede Globo. O ator faleceu em 20 de julho de 1989, aos 32 anos, devido a complicações decorrentes da AIDS. Sua morte marcou uma época em que a doença ainda era tratada com muito tabu no país. E sua história ajudou, de certa forma, a dar visibilidade à gravidade da epidemia e à necessidade de mais educação e combate ao preconceito. Mesmo com uma carreira interrompida tão cedo, Lauro Corona é lembrado como um ícone de sua geração, com atuações que marcaram a história da teledramaturgia brasileira. Kevin Peter Hall foi um ator norte-americano conhecido por sua altura impressionante, cerca de 2,20 metros, e também por interpretar papéis icônicos em filmes de ficção científica e fantasia. Ele é lembrado principalmente por interpretar o Predador nos filmes Predator, de 1987, e Predator 2, de 1990, além do personagem Harry em Harry and the Hendersons, de 1987. Sua habilidade de expressar emoções por trás de trajes e maquiagens pesadas marcou sua carreira. Kevin contraiu o vírus HIV após receber uma transfusão de sangue contaminado durante o tratamento de emergência após um acidente de carro. Naquela época, o controle sobre a contaminação por HIV em bancos de sangue ainda era limitado. A infecção progrediu para a AIDS e ele faleceu em 10 de abril de 1991, aos 35 anos. Sua morte foi uma grande perda para a indústria do entretenimento, pois Kevin era conhecido não apenas por seu talento, mas também por seu profissionalismo e carisma. Ele deixou um legado significativo no cinema, especialmente no gênero de ficção científica, onde seus personagens continuam sendo icônicos até hoje. Asa Branca, famoso locutor de rodeios brasileiro, faleceu em decorrência de complicações causadas pelo HIV e por um câncer. Ele morreu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos. Asa Branca, cujo nome verdadeiro era Valdemar Rui dos Santos, foi uma das vozes mais conhecidas dos rodeios no Brasil, sendo pioneiro no uso de microfone sem fio em arenas e famoso por seu estilo vibrante e carismático. Asa Branca revelou ser portador
do vírus HIV em 2007. Ao longo dos anos, enfrentou diversas complicações relacionadas à doença, como infecções, além de lutar contra um câncer na mandíbula. Ele também teve uma trajetória marcada pelo arrependimento em relação a antigos excessos, incluindo o uso de drogas e álcool, que contribuíram para o agravamento de sua saúde. Nos últimos anos de vida, Asa Branca se dedicou a alertar sobre os riscos do HIV e sobre a importância de cuidados preventivos. Sua morte foi amplamente lamentada, especialmente no universo dos rodeios, onde ele era considerado um ícone. Ele deixou um legado como uma das figuras mais marcantes desse meio. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.